Entre nós que estamos aqui nessa sala, a Márcia e eu estamos muito mais propensos a sermos mortos na rua em função do nosso gênero e da nossa sexualidade. E se a gente for pensar, a Márcia muito mais que eu. E se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma mulher trans preta, ela estaria muito mais propensa que a Márcia. Porque essa interseccionalidade da raça também conta. Então eu acho que isso precisa ser pensado. Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXPlay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje a nossa conversa é com o professor, historiador, mestre e doutorando em educação na UX, Hudson Rossato, e também estamos recebendo aqui a pedagoga e artista pós-graduada em Direitos Humanos, Gêneros e Sexualidade, Marci Vieira. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por aceitarem participar do UXPlay Podcast. Nós que agradecemos. A gente agradece muito, né, por ter essa oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouco sobre as nossas vivências, sobre as nossas pesquisas, sobre gênero, sexualidades e educação. Um tema tão importante, não é, Hudson, e que nós necessitamos abordar na mídia e aqui também, principalmente no UXPlay Podcast. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, como a gente costuma dizer, quero conhecer um pouco da história de vocês, né? Um pouco da história profissional. Quando você, Hudson, começar por ti, né? Que é historiador, quanto se interessou por essa área? Conta um pouco aí da tua trajetória. Eu acho que antes, né, de eu falar um pouco, e talvez isso esteja também atrelado, né, às minhas escolhas, eu venho de escola pública. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Então eu fiz todo o meu ensino fundamental, meu ensino médio eu fiz magistério, né? Então há mais de 20 anos eu já atuo na docência, e eu fiz em escola pública. E eu tive na escola pública, durante o magistério, entre os excelentes professores que eu tive, uma professora de história, que foi muito importante. E foi a partir dela que surgiu o interesse em fazer graduação em História. E daí eu fiz, então, eu sou natural de Passo Fundo, eu fiz lá na Universidade de Passo Fundo, então eu também sou filho de universidades comunitárias, né? Eu fiz lá minha graduação, e depois eu venho para Caxias do Sul, faço meu mestrado e agora o doutorado em educação. Eu pesquiso sobre gêneros e sexualidades porque quando eu vou ingressar no mestrado, eu relembro fatos que me aconteceram na escola. Tá? Que talvez depois a Márcia poderá falar alguns também, que talvez vão ter algumas semelhanças, né? Mas eu tenho momentos de muita discriminação, de muita violência psicológica na escola, principalmente entre quarta, quinta e sexta séries. Então eu relembro disso e a partir disso eu me ponho a pesquisar, para saber se isso ainda acontece e o que eu posso fazer para contribuir para que isso não aconteça, ou que isso aconteça cada vez menos com outras crianças, para que outras crianças não sofram o mesmo tipo de violência psicológica que eu sofri. Exatamente, que interessante, e justamente a escola, né, que tem esse papel de acolhimento, né, pelo menos nós acreditamos, e existe, acredito, um esforço da escola nesse ponto, mas a gente vai, ao longo do programa, batendo esse papo. Eu quero saber também da Marci, né? Tudo bem, Marci? Tudo que tu bem. Conte um pouco da tua história, né? Tu também é pedagoga, quando que tu se interessou por essa área? Conta aí pra gente, e também deve ter, como disse o Hudson, né, muitas histórias aí para contar pra gente. A minha trajetória, vou utilizar um pouco da linha narrativa do Hudson e pegar uma pessoa de referência também, que em casa eu tenho essa referência na educação, uma pedagoga que é a minha mãe. E ela, por mais que durante muito tempo eu tenha... essa é a profissão da minha mãe, eu não vou seguir a profissão da minha mãe. Eu vou seguir outros caminhos. Então eu fui para a arte, eu cursei jornalismo aqui na UX. Opa, colega! Cursei dança, me graduei em dança aqui na UX. Então eu tive toda uma jornada na arte, com teatro, com dança. E foi nesses momentos que eu comecei a trabalhar como facilitador em oficinas. E aí, um momento que eu
percebi que eu podia guiar o caminho de outras pessoas, orientar o caminho de outras pessoas na sua experiência com a arte e tentar, de repente, não fazer coisas que tinham sido tão legais como havia acontecido na minha trajetória, foi amor à primeira vista, assim. Eu comecei a perceber que eu me sentia muito mais feliz na sala de aula do que no palco. Aí eu tive que parar e dizer, vamos para a pedagogia, dona Marci. Aí, então, hoje estou atuando muito feliz. E tu também é pós-graduado em Direitos Humanos, Gêneros e Sexualidade, né? Isso, essas interseccionalidades que acontecem com a gente com estes temas, assim, eu até hoje, se eu estou em sala de aula, a arte vai estar muito presente, mesmo que eu esteja trabalhando na educação como professora titular ou em algum outro projeto, e a pesquisa da arte, da educação e as questões de gênero e sexualidade são coisas que vão me guiar na minha trajetória acadêmica. Então, geralmente, minhas pesquisas eu vou estar sempre pensando nesses 3 eixos, justamente por isso que o Hudson mencionou. Tem as marcas do que ocorreu com nós, tem muita questão de escrita, de produção, que a gente ainda não acessa se eles estão sendo produzidos e que a gente começou a perceber, opa, acho que é a gente que tem que produzir isso, é a gente que tem que marcar o nosso território, a gente que tem que reescrever algumas coisas que antes eram vistas do ponto de vista de quem dominava a narrativa. Então eu tenho este grande interesse. Quem sabe o Hudson vive dizendo, tu tem que vir fazer mestrado aqui, tu tem que vir fazer mestrado aqui. Então hoje ele já me puxou aqui de novo para a UX, eu acho que eu vou ter que voltar a ser aluna da UX. São sinais, né? São sinais. Diga, Hudson. Eu acho que tem uma questão importante aqui, né? Que nós, e talvez a Marci mais do que eu, nós sobrevivemos, né? Porque a gente conseguiu, mesmo passando por preconceito, por discriminação, sobreviver, cursar o ensino fundamental, cursar o ensino médio, cursar o ensino superior, o que dentro da nossa comunidade LGBT ainda é um número pequeno. Tá? Talvez quando eu falo de homens gays, ainda é um número maior. Depois a Márcia até pode trazer, né? Mas quando a gente está falando de população trans e travesti, é um número muito pequeno. Né? Então, nós ainda ficamos à margem. Tem uma autora, que é a Berenice Bento, que ela vai falar da expulsão compulsória. Né? Então, não é que na escola alguém vai chegar, olha só, esse espaço não é para você, a gente tá te mandando embora. Não, mas compulsoriamente a gente vai sendo expulso, porque a gente vai entendendo que aquele lugar não é para nós, aquele lugar não é para nós, porque a gente é discriminado, a gente sofre ofensas, muitos de nós sofrem violência física também, e as pessoas vão abandonando esse lugar. Então, nós sobrevivemos, muitos não. Né? Muita gente não sobreviveu, não ficou mais nesse lugar. E como a Marci diz, eu acho que é importante, já que nós conseguimos sobreviver e a gente consegue acessar espaços que a maioria de nós não consegue, de justamente pesquisar sobre isso, poder falar sobre isso, abordar, levar para os espaços essas discussões, para que outros possam acessar também. Eu acho que essa é também a nossa missão. Agora nós temos na escola já uma grande dificuldade pelas diferenças sociais, diferenças econômicas, cor da pele. Acredito que no caso também aqui da sexualidade é algo que ainda soma, né? Como que vocês observam nesse momento as escolas, né? Estão mais abertas? Não estão? Não as escolas em si, mas a própria sociedade. Você traz um exemplo importante aqui, né? O que vocês passaram. Né? Gostaria que vocês dessem a opinião de vocês nesse momento, né? Cursando também uma academia, né? Como que vocês observam a sociedade em relação a uma escolha sexual diferenciada? Mudou muito, mas mudou da perspectiva dos estudantes. É os estudantes que estão se atualizando, que já estão crescendo num mundo em transformação, estão acessando essas transformações já no seu processo de crescimento, de desenvolvimento. Então,
eu vou te dizer que eu nunca sofri... eu sou uma mulher trans e eu nunca sofri qualquer tipo de situação vexatória com estudante, seja estudante dos anos iniciais ou anos finais, que geralmente nos espaços que eu tenho atuado, eu ainda não acessei a escola com ensino médio, por exemplo. Mas que a gente ainda vê uma carência absurda e gigantesca dos profissionais que estão no espaço. Uma geração mais antiga, Márcia, desculpa Não te... somente de geração antiga, porque se a gente for pegar uma pessoa que vai cursar licenciatura em pedagogia hoje, ela vai ter um conteúdo muito mínimo sobre esses aspectos de questões de identidade de gênero, de orientação sexual, saber fazer essas distinções para quando, de repente, ocorrer alguma situação de violência, de opressão, de bullying relacionado a essas questões, que a gente sabe muito bem diferenciar para poder acolher, para poder trabalhar, inclusive para poder perceber que está acontecendo algo. Muitas vezes a pessoa, por desconhecer completamente, aquilo não vai ser sinalizado no radar dela. Então, não acredito que seja só uma questão geracional, é uma questão de formação, de base mesmo. Hoje, eu sei que cursos em EAD vão poder ter uma disciplina optativa, acho que é assim que a gente fala? Optativa, que é sobre questões de gênero e sexualidade. Mas não necessariamente as licenciaturas, principalmente as licenciaturas presenciais, que vão estar totalmente trabalhando essas questões na sala de aula, vão ter algum tipo de aporte teórico para poder sustentar. Aí o que acontece? Muitos professores, de repente, até gostariam de acolher isso, mas por medo de, vai que eu fale errado, vai que eu cuide dessa situação com um olhar muito pessoal e não... com um aporte teórico, científico. Então, muitas vezes o que a gente vê é a omissão atrás de omissão, atrás de omissão, atrás de omissão. Então, há transformação, mas a gente está assim, com uma transformação bem desigual. Alunos, muitas vezes, dando aula para a gente. Sim. E tu traz na tua fala uma questão bem importante. As distinções, não é? E essa dificuldade que as pessoas têm de entender também os gêneros, porque são muitos, né, Márcia e Hudson. Como que a sociedade poderia, na opinião de vocês, né, porque tem que ter também uma contrapartida da sociedade, a busca. E a gente sabe que a gente vive num universo, num sistema que ele é construído, né, para uma não inclusão. Estamos tentando abrir essas brechas aí para melhorar a vida de todo mundo, né? Afinal de contas, somos todos iguais. Como que vocês observam essas questões dos gêneros que confundem a gente? Né? Eu falo de experiência própria para ter esse cuidado que tu falas também, né? Na hora de abordar. Como ter esse conhecimento, essas informações? Eu acho que nos últimos tempos bastante conhecimento tem sido produzido acerca disso. Tá? E eu acho que também é a nossa grande tarefa, né? Nós como comunidade LGBT e pessoas que estão produzindo conhecimento, que estão em espaços de formação, né? Tanto a Márcia quanto eu, tá cada vez mais comunicando, trazendo essa questão para o debate, trazendo isso, né? Eu sempre trago isso aqui no programa de pós-graduação, né? Sempre faço sempre trago essas questões. Eu sou um dos poucos, né? Fui um dos primeiros que abordou uma pesquisa sobre essa temática, né? E eu sempre trago, eu sempre lembro isso, eu sempre problematizo isso com os colegas, eu sempre abordo, por exemplo, agora algumas semanas eu trouxe uma questão, assim, nós somos o programa de pós-graduação em educação tem 160 estudantes, mais ou menos. Deus, tá, mas por que será que não tem nenhuma pessoa trans aqui? Eu acho que tem um problema aqui, né? Por quê? Né? A mesma coisa, por que será que tem poucas pessoas pretas aqui nesse programa de pós-graduação? Porque eu acho que a gente precisa olhar essas interseccionalidades, né? Porque quando a gente está falando de gênero, sexualidade, a questão de raça, a questão de classe, eu acho que tudo isso anda muito junto. Né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre abordando isso, a gente precisa estar sempre trabalhando isso com as pessoas, trazendo essas questões. E tem bastante pesquisa sobre isso. E, claro, a gente precisa também ter em mente que
as pessoas precisam estar abertas para as diferenças, aberto para o diferente, aberto para aprender isso. A Maite Schneider, que acho que a Márcia conhece, né? Ela é uma mulher trans, que ela tem um programa muito bacana lá no Rio de Janeiro, junto com a Márcia Rocha, que é o Transempregos, que trabalha a questão de empregos para pessoas trans. E ela sempre traz um exemplo muito importante, porque normalmente as pessoas dizem, mas é uma novidade, eu tenho dificuldade com o novo, né? E ela traz o exemplo do Pix. Ela vai dizer assim, todo mundo aprendeu a lidar com o Pix, independente da idade. Dificilmente hoje uma pessoa não saiba lidar com o Pix, salvo algumas exceções, a gente não pode sempre generalizar, mas a grande maioria das pessoas aprendeu a novidade. Então quer dizer que quando a gente quer, a gente aprende, né? Então eu acho que também tem essa questão, trazer isso para as pessoas, olha, sim, se você quiser, você vai aprender, né? Porque historicamente a gente vai naturalizar uma coisa que não é nada natural. A gente vai dizer que existe um gênero, né, que é o cisgênero, e depois a gente pode trazer um pouquinho esses termos aqui, né, que é o cisgênero, e uma sexualidade que é heterossexual. A gente vai dizer que isso é natural. A gente naturalizou algo que, através da cultura, através de um processo sócio-histórico, a gente criou. Né? Vai dizer, não, isso é natural. E a gente vai dizer, não, isso não é natural. Isso é uma possibilidade das pessoas viverem. Né? Há muitas outras, e todas elas têm a sua legitimidade. Eu acho que isso é importante a gente trazer. E por quê? Porque se a gente pensar que só tem uma maneira natural, a gente vai dizer que todas as outras elas são antinaturais, elas são anormais, elas são monstruosas. E isso traz danos, isso traz mortes, né? Eu estava vendo o relatório aqui, só o ano passado 273 LGBTs foram mortos de forma violenta no país. Então, quer dizer que quando a gente naturaliza uma norma, a gente está deslegitimando muita gente, e a gente está matando muita gente. Eu acho que isso é importante levar em consideração. Com certeza. E quando tu trazes, Hudson, a questão do emprego, né, para as pessoas que têm essa escolha, nós entramos num ponto bem forte, que é a questão das oportunidades. Eu me lembro de conversar com a Cleo, vocês conhecem ela, né? Se formou em Direito, se não me engano, e ela trouxe questões importantíssimas que eu quero abordar aqui com vocês. As oportunidades. Então, como que é visto na sociedade? Vocês, né, têm graduação, né, tiveram digamos, essa oportunidade, ou lutaram para isso, mas isso é muito difícil. Geralmente, as pessoas acabam indo para o campo da prostituição também, por não terem oportunidades. Então, nós temos que rever a questão também desse olhar e dos apoios e do sistema, né, das políticas públicas nessa área. Como vocês observam esses espaços para que as pessoas possam, né, desfrutar de uma universidade, de uma escola, e não se sentir excluído, não como alguém que você pede para sair, né, não, você não faz parte desse grupo, mas que te impele para a saída. Como é que vocês observam isso, Marci? Eu acredito, não é à toa que a gente está no campo da educação, porque quando a gente pensa na escola, a estrutura geográfica de onde está localizada a escola, geralmente toda a comunidade daquele local vai se estruturar próximo deste centro. A gente poderia tranquilamente estar tentando fazer esses movimentos de conscientização em outros espaços, mas eu particularmente vejo a escola como um grande potencial de acessar essa sociedade que está ao seu redor para trazer essa conscientização, essa mudança, porque se a gente não tem a relação da família e da educação atreladas, a gente não pode estar falando daí de oportunidade de emprego, porque uma pessoa que sofreu expulsão familiar, Perfeito. deu. A gente não tem mais narrativa nenhuma a ser feita ali. Vão ser raríssimos os casos de pessoas que vão conseguir, a Cleo é um deles, que conseguiu dar a volta nessa trajetória que foi interrompida na sua estrutura. Porque uma pessoa que não tem uma
casa e uma família, e quando eu falo de família, não é só a família consanguínea, é a família que acolhe, é aquela rede de apoio. Como que a gente vai falar de uma pessoa que está passando fome, é o básico do básico, ela precisa comer, e ela está na rua, e o que a rua vai oferecer para aquela pessoa? Então, quando a gente fala da prostituição compulsória, infelizmente ela ainda vai ser, dentro dos dados que a gente tem da ANTRA, que é a Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais, mais de 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição em função dessa realidade. Exato. Em função dessa trajetória, quase como se fosse já mapeado. Ok, a pessoa vai ter essa identidade transgênera, ela vai, para querer ser feliz e, meu Deus, ser roubada a identidade dela é algo absurdo. A família, por todo o contexto social, cultural, religioso, vai entender que isso é algo proibido, vai achar que está fazendo um bem para essa pessoa, dizendo, tu não pode ser assim, então saia daqui. Essa pessoa, à margem, vai viver à margem. De repente, porque a minha história foi outra. Porque quando eu passei a compartilhar minha identidade trans socialmente, minha mãe foi a primeira que me acolheu. Uhum. Além de me acolher, disse, tu vai continuar estudando. Então, não estou aqui somente pelo, né, vamos dizer, de mérito, de luta. É a minha base. Uma estrutura de base. Uhum. Eu tive a oportunidade de ter uma estrutura que geralmente pessoas heterossexuais cisgêneras vão ter. Então, de repente, eu posso acessar esse espaço porque ali atrás teve uma mulher pedagoga, professora, que sempre atuou na escola pública, que se atualizou junto comigo e que compreendeu a necessidade do amor dela também se atualizar, porque com certeza não foi assim um passe de mágica, ai, minha filha é trans, que coisa maravilhosa. Sim, com certeza passou muitas coisas ali, né? Muitas coisas. Aqui a gente fala só da parte boa, parte né? bonitinha, mas teve muita treta social, acontecendo. Mas ela não se assustou com o novo. Se colocou como, vamos dizer o nome dessa mulher, Dona Gladys. Dona Gladys Vieira, um beijo para você, mãe. Um abraço aí, Dona Gladys. Parabéns. Então, quando a gente fala dessa possibilidade de acesso ao trabalho formal, se a gente não tem essa estrutura da escolarização, da família dando esse suporte, a gente não tem como falar sobre acesso ao trabalho. Claro que hoje, essas pessoas que estão conseguindo romper as bolhas, né, estão conseguindo dar os seus truques no sistema e a gente está conseguindo adentrar em alguns espaços, a gente está observando, principalmente quando são empresas muito grandes que, de repente, precisam, eu não entendo muito do lado empresarial, mas, de repente, precisam ter algumas normativas para se equiparar com empresas de fora, vão prestar atenção que, a gente precisa trabalhar essa conscientização, a gente precisa ter grupos de afinidade para trabalhar a questão étnico-racial, para trabalhar a questão da igualdade de gênero, da questão de gêneros e sexualidades, para trabalhar a questão das pessoas com deficiência, para isso estar incluso no espaço de trabalho, não somente dizendo, a gente emprega a pessoa, mas daí a pessoa naquele espaço sofre todo tipo de violência. Mas ela está empregada. E não empregar apenas por uma obrigação que está lá na lei, e sim um esquema de inclusão. Exato. Entender que todo aquele microcosmo que vive ali naquela empresa, naquela entidade, instituição, todo mundo vai precisar se atualizar para acolher, para entender que está todo mundo ali de igual para igual. Agora, a gente fala sempre nessas lutas, né, Marci? É importante tu trazeres a questão das empresas, porque estamos em uma sociedade. Mas o que eu tenho visto ultimamente, parece que quanto mais a gente fala, e isso nós estamos falando aqui da questão de negros, de mulheres, né, de escolhas de gêneros, mas me parece, né, não tem dados aqui, mas que quanto mais a gente aborda esse tema, mais violência tem acontecido. Vocês percebem dessa forma? Tu trouxe dados, né, Hudson, que assustam a gente, né? Estamos aqui no podcast falando sobre esse assunto, existem outros programas, outras formas de mídia e eu observo esse aumento. Como é que vocês
observam isso, né? Desculpa a redundância aqui, mas como que vocês observam essa questão da violência em relação aos gêneros? Como eu vejo, assim, sabe? E primeiro acho que trazer um dado, né? Se 273, né, em um ano, ele parece chocar um pouco. Nós temos algumas ONGs, né? Então, entre eles a ANTRA, o Grupo Gay da Bahia, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, que organizam esses dados. A gente tem um relatório, nesse relatório, então, quer dizer que de 2000 até 2022, então nesses 22 anos, foram quase 6 mil LGBTs foram mortos de forma violenta. E quando eu estou falando de forma violenta, é violenta mesmo. Sim. É a paulada, são pessoas que são queimadas vivas, são pessoas que são torturadas à luz do dia e que ninguém faz nada por elas. Porque a gente tem vídeo, tem foto, então as pessoas veem e elas deixam. Elas simplesmente se omitem. Então eu acho que isso é um dado importante para a gente pensar. Hudson, mas os heterossexuais cisgêneros também morrem. Sim, mas ninguém morre por ser hétero cisgênero. Agora, no Brasil, quase 6 mil pessoas em 22 anos morreram por não serem hétero cisgêneros e morreram de forma violenta. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Isso é um dado que nos deve fazer pensar. Então, para dizer que entre nós que estamos aqui nessa sala, a Márcia e eu estamos muito mais propensos a sermos mortos na rua em função do nosso gênero e da nossa sexualidade. Sim. E se a gente for pensar, a Márcia muito mais que eu. E se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma mulher trans preta, ela estaria muito mais propensa que a Márcia. Porque essa interseccionalidade da raça também conta. Então eu acho que isso precisa ser pensado. Depois eu vou tentar vincular isso também à questão da escola, né? Mas para dizer que esses movimentos, eu acho que eles sempre vão acontecendo na nossa história. Né? Então, assim como a gente vai ter um grupo, a gente vai ter pessoas que vão dizer, olha, todas as pessoas são pessoas, todas as vidas são vivíveis, são vidas que merecem ser cuidadas, independente do gênero ou da sexualidade. Vai ter gente que vai dizer, não. Há um grupo que tem que se sobressair. Há um grupo que tem primazia, que é o heterossexual cisgênero. Os outros são cidadãos de segunda categoria. Então a gente não tem que se preocupar muito com eles. E ok, se eles não tiverem acesso à saúde, à educação, a esses direitos básicos. Né? Porque quando a gente fala na escola, e por isso eu quero voltar na escola, ótimo, a gente fala um direito básico, está lá na Constituição. Né? E eu, às vezes, procuro fazer sempre essa discussão. Se a gente negar para os LGBTs o acesso à educação, a gente não vai ter uma escola 100% democrática e republicana, aos moldes do que a gente sempre prega. Né? Já fazem mais de 20 anos que a gente tem toda uma campanha pelo direito à educação, para que todo mundo possa estar na escola. Tá, mas é todo mundo mesmo? Tem gente que não tem acesso. Exato. Né? Tem muitos que não têm acesso. Se eu pegar um pouco do meu relato na 4ª, 5ª e 6ª série, eu continuei na escola porque, principalmente, o meu pai, ele sempre... meu pai que já faleceu faz muitos anos, mas ele sempre deixou muito claro a importância de estudar. Meu pai estudou só até a 5ª série do fundamental, a mãe até a 2ª série. Mas ele sempre deixou muito claro que seria importante para que eu pudesse ter uma vida melhor do que a vida deles. E eu sempre tive isso muito forte. Mas não fosse isso, talvez eu não teria ficado na escola. Porque aquele espaço era um espaço de muito sofrimento para mim. Porque era um espaço onde eu sofria diariamente, por 3 anos, 4ª, 5ª e 6ª série, todos os dias, violência psicológica. Sim. Em algum momento, quando a situação ficou insustentável, a escola me mandou para psicóloga. Por quê? Porque eu era o problema, era o anormal que estava lá. Então eu precisava ser... Sempre causando problema, isso. Né, sempre, até hoje, sempre, gente, até hoje. Até hoje. Sempre sendo problemático. Então, eu fui tirado. E eu sei hoje que a escola fez o melhor que ela entendia para os anos lá de 1995. Né? Mas foi isso, ela não fez mais nada em relação a isso. Né? E algumas dessas coisas eu sei que ainda se repetem hoje, porque eu tenho feito algumas formações em escolas, né? Mas eu sei que a Márcia faz muitas vezes com os estudantes, né? Porque ela tem uma didática muito bacana assim, com os estudantes. Eu tenho feito mais com os professores.
E eu vejo, né? E eu corroboro com aquilo que a Márcia falou no início. Os professores ainda têm muita dificuldade de lidar com isso, né? Fui chamado ano passado para uma escola aqui em Caxias do Sul e, não, a gente gostaria que você precisasse fazer uma conversa com os estudantes e tal. Tá, mas e com os profs? Não, com os profs tá tudo tranquilo. Sim. Então tá. Continuamos conversando mais um pouco, pois é, né, a gente até fala um pouco na escola e tal, mas daí tem professores que acham um problema falar sobre isso, porque isso é um assunto ideológico. Daí eu fui lá para a escola e eu comecei dizendo sim, esse assunto é ideológico, assim como todo assunto que nós falarmos na escola é ideológico. Porque ele vem carregado daquilo que a gente acredita, da nossa visão de mundo. Tudo é ideológico. O Paulo Freire já fala isso, né? Todo mundo é carregado de ideologia. Não tem nada que não seja ideológico. E isso é o Paulo Freire que fala, né? Se a nossa ideologia ela é inclusiva ou excludente. A nossa ideologia, aquilo que a gente acredita como sociedade, cabe todo mundo ali? Ou cabe só alguns e outros não cabe, outros não têm lugar? Eu acho que isso a gente precisa se pensar. E tem uma outra questão que é importante quando a gente está falando lá na escola, por exemplo, a questão do uso do banheiro. Eu fui numa escola e lá nessa escola tinha 2 meninos trans. E eu levantei. Tem problema com a questão do banheiro? Não, eles não usam. Ok, eles não usam, então a gente resolve. E a gente acha que resolveu o problema. E daí a gente já tem estudos que falam que pessoas trans têm os casos muito altos, né, de infecção urinária. Porque eles não vão usar o banheiro. Não vão ao banheiro. Porque eles se sentem tão cerceados com isso que eles não vão usar. E entende que não dá só pra gente dizer tá tudo tranquilo porque eles não vão no banheiro, então a gente não tem um problema. Né? Eu acho que é maior que isso. A gente precisa conversar sobre isso. É bem sério isso que tu traz, e eu volto à questão da escola, porque pode ser talvez... são temas polêmicos, né? Fortes. A questão de repente, olha só, se falar, ter uma cadeira para falar sobre isso com os alunos, professor específico. Enquanto eu formulava aqui a pergunta, eu pensei, como que a pessoa que escolheu um gênero diferenciado também se sentiria dentro da sala de aula se fosse abordado esse tema para tentar democratizar, ou enfim, que as pessoas possam entender que é natural e que estamos todos juntos. Isso seria agressivo? E por isso eu pergunto também que é muito difícil também só a sociedade por si também começar a compreender. Imagina um aluno, tentar exemplificar aqui, tá? Um aluno que é negro. Então vamos explicar o porquê temos que estar juntos em sala de aula. É muito agressivo isso, eu pelo menos observo dessa forma. Mas vocês acham que teria que se ter uma cadeira, uma matéria, algo que se fosse específico a essa questão de gênero ou não? Porque já se tentou fazer muitas coisas e não se abre espaço, né? Márcia? Eu acredito que a gente já tenha bastante aporte. Por exemplo, o Hudson estava falando da trajetória dele. Tu mencionou pelo menos até o ano de 95, eu acho. Em 97, tu estava em que ano? Em que série? 97 eu já devia estar em... Eu estava no 8º ano, eu acho. 8ª série. Eu sou antigo, eu sou da época da série. Eu não vou falar para não poderem criar essa margem e tentar adivinhar a minha idade. Menos ainda, mas enfim. Mas em 1997 foi lançado o PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais. Okay. Dentro desses parâmetros existiam para todos os componentes curriculares um específico que era os temas transversais. Diversos tópicos que poderiam ser trabalhados transversalmente em todos os componentes curriculares. Dentro deles estava lá orientação sexual. Esse eixo dos temas transversais dentro dos PCNs, lá em 1997, de orientação sexual, por mais que em 97 talvez eles estivessem utilizando uma nomenclatura que hoje a gente entenderia que eles estavam falando sobre gênero e sexualidade. Porque se a gente lê todos o que trabalhar, como justamente acolher e evitar, porque esses assuntos eles sempre vão estar presentes na escola. É o profissional que está dentro da escola se vai querer que esse assunto sobre questões de gênero e sexualidade sejam trabalhados de uma forma positiva e acolhedora ou através da violência. Porque sempre vai ser trabalhado isso.
Seja no currículo oculto, seja nas relações interpessoais. A gente não pode ter não vamos trabalhar isso. Isso vai surgir, isso vai estar presente naquele ambiente, querendo ou não. E daí se a gente pensa que, nossa, desde 1997, o Ministério da Educação está desenvolvendo diversas estratégias para colaborar com uma educação mais inclusiva. Deveria ter pego a educação do Hudson e eu, porque a gente estava na escola nessa época. Nunca sequer ouvi falar disso. Fui ouvir falar disso quando eu estava estudando pedagogia, acessando documentos antigos e começando a observar, nossa, sempre tiveram a oportunidade de estar trabalhando, mas sempre com aquilo que o Hudson falou antes. Esses assuntos são sempre muito novos, é muita novidade. Não é novidade, nunca foi novidade, mas sempre se escolhe não falar disso em detrimento de outras coisas. Mas está chegando um momento que a gente está dizendo que deu. A gente precisa falar, não é que a gente precisa falar. A gente sempre falou, talvez agora as pessoas estejam ouvindo o que a gente está falando. Antes tu mencionou da questão de repente, estar acontecendo muitas violências hoje em dia. Perfeito. A violência sempre aconteceu, não vou dizer se em maior quantidade ou não, mas hoje a gente tem mais acesso a informação que está nos dizendo, opa, isso está acontecendo. Antigamente nem saber que estava acontecendo, a gente sabia. Então, a violência, ela se normalizou dentro dessa questão de pessoas que se identificam pertencentes à comunidade LGBTI+, mas hoje a gente tem canais de acesso que a gente pode trocar as informações, as figurinhas e ficar sabendo do que acontece. Eu me lembro, acho que foi início do ano passado, eu faço parte de um grupo de pessoas trans no Brasil inteiro, que trabalham de alguma forma como ativistas. Como é que é o nome do grupo? É um grupo informal, ele não é um grupo estruturado. Sim. É só pessoas que foram se organizando para trocar informação, mais organizado pela Sarah Wagner York, que é uma mulher trans, pedagoga maravilhosa. Acontecia assim. Hoje foi assassinada fulana lá de tal cidade. No dia seguinte, hoje a gente descobriu que fulana... Todos os dias tinha alguém sendo assassinada e sendo assassinada dentro daqueles moldes que o Hudson falou. Crimes hediondos, retirar o coração da pessoa e colocar no lugar uma imagem de um santo. Depois de ter feito todas as possíveis barbaridades com aquele corpo. Então, quando a gente fala de pessoas que estão sendo mortas dentro da comunidade, reforço, não é porque a pessoa, sei lá, foi atropelada, até, vamos dizer, algo grave, levou um tiro, não, são crimes para fazer aquela existência sofrer até o último fiapo de vida. Eu mencionei, ano passado, diversas pessoas trans sendo assassinadas. A gente vê na grande mídia essas mortes sendo divulgadas. Se a gente já faz 14 anos que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Campeão. 14 anos. Há 14 anos. Se é o país que mais mata pessoas trans no mundo, como é que a gente não ouve falar sobre esses assassinatos na mídia, no jornal, na televisão? A gente tem que ir nos nossos pares para saber que isso está acontecendo. A gente precisa dessas organizações que estão mapeando isso para tentar denunciar isso até não poder mais. Mas se esse dado existe um outro dado tão violento quanto que a gente não divulga essas mortes. Continuamos. Por quê? Exatamente. O sistema, ele fica acobertando. Agora tu trazes uma questão séria aqui, importante, que a gente vai abordar. Quando você diz que um trans morreu, que arrancaram o coração e colocaram a imagem de um santo, na minha percepção nós temos uma questão religiosa aí também. E que isso é muito forte na construção do pensamento das pessoas. E aí eu entro com vocês também dentro desse campo delicado, mas porém que a gente aborda, eu pego a tua fala, a religião é muito forte em cima, né, disso. Como que vocês observam essa questão? Até que a gente conseguiu se manter durante um bom tempo sem chegar nesse tópico.
eu quero depois abordar 2 pontos, né, junto com, a partir dessa fala da Márcia, que eu acho que ela é importantíssima, sim, mas para mim, eu acho que a gente precisa ainda superar algumas questões para dizer que a religião, e isso faz muito tempo, né? Que isso é lá remonta Sim. dos anos, remonta do século XVII ainda, né? Quando o rei da Prússia vai falar, a religião ela é algo do âmbito privado das pessoas. A religião não deveria ainda, se lá no século XVII já se discute, o rei da Prússia já falava isso, não deveria agora estar influenciando na vida pública. A religião é algo privado. Então, tá tudo certo, cada um ter a sua religião, quem quer não ter religião, não ter também, né? Só que ela não deveria influenciar, né? Eu acho muito complicado, inclusive, quando nós temos uma bancada religiosa, né? Porque aí que tá, porque ela tá defendendo os interesses de um grupo que historicamente tem muitos direitos, que historicamente tem tem muitas conquistas no país. E que essas conquistas não estão em xeque, essas conquistas não estão... ninguém está dizendo que essas pessoas não têm que ter. Né? Ninguém nunca botou em xeque no país, por exemplo, a liberdade de culto. As pessoas podem ter direito. Se as pessoas quiserem ir lá na praça agora, fazer um momento religioso, um momento de oração, elas têm todo o seu direito. Isso nunca foi um problema no país. Dependendo do culto. Claro, dependendo do culto. Já, né? Mas enfim. Dependendo do culto, né? Isso tem que ficar muito claro. Dependendo, nós temos uma bancada muito específica, né, no Congresso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o grande problema é quando a religião ela quer interferir na vida pública. Né? Porque aí é isso. Então, a gente não pode avançar em algumas legislações, inclusive por questões religiosas. Né? Se a gente for pensar desde a questão da criminalização da LGBTfobia, do casamento civil igualitário, são questões que nós temos garantias através do Supremo. Nós não temos legislação pautada sobre isso. Então, o Poder Legislativo, que deveria cuidar disso, não fez ainda. Não fez. E a gente sabe que aquilo que é pautado pelo Judiciário é muito perene. Né? Ele é muito provisório, na verdade. Pode ser que daqui a pouco mude o entendimento. Sim. Então, a gente não tem ainda uma segurança jurídica. Né? A própria questão do nome social. Né? Então, tudo isso foi por questão do Judiciário que não, precisa ser assim. Né? Então, eu acho que essa questão é muito importante. Né? Mas, sim, nós temos um aspecto religioso, isso é muito considerado na hora de pensar em políticas públicas para a população LGBT. Perfeito. Márcia, e na tua opinião? Cuidando das palavras, eu vou trazer um exemplo que aconteceu muito recentemente que me deixou assim, sem palavras. Uma pessoa, vou denominar enquanto pessoa, porque eu não quero atribuir nenhum gênero a esta existência, que anteriormente se identificava enquanto uma pessoa trans e, utilizando a denominação, destransicionou. Essa pessoa, de repente, entendeu que ela não era trans e preferiu voltar a ter uma vida cisgênera. E qual que é o problema disso? Nenhum. As pessoas podem, né, ditar a sua vida e criar as suas experiências de acordo com o que quiserem. Porém, o que foi feito com a existência dessa pessoa, que passou por esse momento que deve ser um momento extremamente frágil, difícil, delicado, uma instituição religiosa, que eu não vou mencionar, mas vocês podem pesquisar que vai ter vídeos até não poder mais, utilizando desse momento para dizer: nós curamos essa pessoa. Essa pessoa, por nossa causa, ela está voltando a ter uma dignidade perante aos olhos daquilo que essa instituição religiosa compreende enquanto uma divindade. Então essa pessoa volta a merecer os nossos direitos. Vídeos assim muito tristes de terem filmado inclusive o momento que cortavam o cabelo dessa pessoa. E essa pessoa chorando. E eu não sei se essa pessoa estava chorando por uma libertação ou porque ela estava se sentindo alguma desconstrução da identidade dela.
forçada. Eu observei que essa pessoa ela não estava tendo nenhum respeito da sua dignidade. Essa instituição religiosa utilizando disso até não poder mais para dizer nós estamos salvando as pessoas que um dia foram trans e agora, por nossa causa, estão indo por uma linha do que se entendeu em algum momento que era o bem, que era o digno. E a partir disso, pessoas trans começaram a receber mensagens nas suas redes sociais de outras instituições religiosas dizendo, vamos, eu vou ajudar vocês a se curarem. Então, é aquele pequeno fato que acontece, que na vida dessa pessoa, né, que eu não vou atribuir um gênero, porque eu quero respeitar essa pessoa, foi explorado e divulgado até não poder mais, o perigo disso para comunidades que, de repente, a única informação maior que, de repente, essa pessoa tem é através da instituição religiosa. Perfeito. Porque muitas dessas instituições, elas acessam raciocínio. locais que a comunicação, muitas vezes até a escola não acessa. Então, é o que as pessoas entendem enquanto organização de sociedade. Se tem alguém o tempo inteiro dizendo isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, de tanto repetir, eu vou olhar no espelho e vou dizer, isso não pode. Ou seja, isso é um problema, isso é coisa do demônio e vamos curar a pessoa. Eles são certo? normais, eles são Existe. doentes, então eles precisam tratar, eles precisam... Isso é falta de Deus, isso é falta da religião. Porque eu acho que essa é a questão. Quando eu digo que tem uma maneira... Tá? E eu nunca vou dizer, tá? E eu sei que tu falaste muitas vezes aqui em opção, e eu sei que a gente usa isso, tá? Ok. Mas eu vou... Estamos aqui para aprender, Hudson. Isso, tá tudo certo. Todo mundo. Tá tudo certo, isso. Eu vou dizer, eu sempre vou falar a manifestação da sexualidade da pessoa, mas alguns vão falar a constituição, enfim, tá? Eu também não sou muito simpático à ideia de orientação, né, que é o que mais se tem hoje, né, identidade de gênero, orientação sexual, né, mas eu sempre vou falar a manifestação da sexualidade, enfim, a constituição, mas a gente vai dizer que há uma constituição da sexualidade que ela é normal. Entende? Que vem muito nesse discurso, tá? Então, o hétero cisgênero é o normal. Tudo que foge disso é anormal. Então, a gente vai curar, a gente vai libertar, a gente vai salvar. Então, esse ainda é muito discurso, né? E eu quero puxar duas questões aqui, a partir do que a Márcia tinha falado antes, né? Que é, primeiro, a questão da violência. Então, dizer, sim, sempre foi violento. Se nós estamos aqui hoje, isso se deve muito o movimento de 1969 em Stonewall, né? Que por isso que no dia 28 de junho a gente comemora o Dia do Orgulho LGBT, né? Pela rebelião que aconteceu no bar em Stonewall, em Nova York. Por quê? Pessoas LGBTs estavam nesse bar, que já funcionava há mais de 2 anos, e quase todas as noites a polícia entrava nesse bar, batia nas pessoas, então lá tinha gays, lésbicas, mulheres trans, homens trans, drag queens, e no dia 28 as pessoas disseram, não, a gente não vai mais apanhar, a gente chega de sofrer essa violência, e elas fizeram uma rebelião, elas ficaram por alguns dias lá, se amotinaram naquele lugar, né, contra a polícia. Não, qual é o problema em nós estarmos aqui celebrando? Se há outros bares na cidade e que vocês nunca entram, né? E Sim. A partir dessa data nós celebramos o Dia do Orgulho. Hudson, precisa ter um dia para se orgulhar? Nós héteros não temos. Olha, hétero não sai apanhando na rua por ser hétero. Exato. Hétero pode manifestar sua existência todos os dias. Hétero pode andar de mão dada na rua, pode fazer tudo isso. A maioria de nós não pode. A maioria das travestis, por exemplo, um dos únicos dias que consegue se manifestar na rua é no dia da parada, por exemplo. Porque o resto ela tem que ficar escondida, saindo à noite para se prostituir muitas vezes. Então, por isso é importante ter um dia para celebrar o nosso orgulho. Mas para dizer que ali já havia a violência. Então, essa violência ela já faz mais de 50 anos que acontece. E a escola contribui com isso. Eu acho que essa é a questão, né? Porque, como a Márcia falava antes, a escola está toda hora abordando sistemas de gêneros e sexualidades. Quando a escola faz uma fila para menino e para menina, ela está abordando isso. Quando a escola diz que
tem determinadas atividades no recreio na educação física que são para meninos e outras para as meninas, ela está abordando isso, né? E tem várias outras questões ali, sabe? Então, quando a gente traz discurso de que meninos têm que vestir azul, meninas têm que vestir rosa, a gente está contribuindo com esse tipo de violência. Então, o que a gente quer, através das nossas escritas, dos nossos discursos, das nossas práticas, é trazer que dá para ser de outra forma, e eu acho que não precisa, tá? Eu não concordo com a ideia que a gente precise criar uma disciplina também, Sim. tá? Porque criar uma disciplina ou trazer um caso, vamos hoje trabalhar o caso do Hudson, o caso da Marcy, talvez nos apresentaria com figuras exóticas naquele espaço, né? Mas se eu trabalhar uma ideia de uma educação a partir da ideia da diferença, e aqui eu vou trazer uma outra questão, para dizer que nós somos todos diferentes, né? E que a escola é o lugar onde essas diferenças e diferenças vão se encontrar. Na maioria dos casos, é o primeiro lugar onde essas diferenças vão se encontrar, porque até então a gente ficava em casa, né? Naquele núcleo pequeno. Aqui as diferenças vão se encontrar. E agora a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. A gente vai ter que dar o que a gente pensa é que a gente vai ter que tentar maneiras de se entender e que todo mundo se sinta acolhido nesse lugar, onde todas as diferenças estão ali. Porque se a gente não conseguir se entender aqui, depois a gente vai para a sociedade. Daí a gente vai matar travesti, daí a gente vai queimar gay, a gente vai bater em lésbica. Por quê? Porque naquele lugar a gente já vivenciou com isso. E a gente não aprendeu a trabalhar, a conviver com as diferenças. Então, a escola é o primeiro lugar. Agora, quando a gente fala da escola, a gente pensa, da forma que tu apresentou, que o indivíduo que está lá, ele já está ciente e consciente de quem ele é. Mas nem sempre é assim. Acredito, né, Marcy? É um período onde você também está se descobrindo. Eu acredito, para alguns, né? Não estou generalizando aqui. E esse é um processo bem diferente. Eu acredito dentro desse momento em que você está vivenciando a escola. Por exemplo, Marcy, você é uma mulher trans, né? Eu gostaria que você dissesse para a gente o que é ser uma mulher trans e se você sempre se descobriu, assim, não sei se essa é a palavra, me desculpa, né? Me corrijam aqui, não tem problema nenhum, mas sempre teve a certeza de quem você era ou foi se descobrindo ao longo do tempo, lá no período de infância, e aí você está na escola. Então são todas essas questões e mais a questão individual, né? Que todo adolescente, todo jovem também passa por N situações. Marcy. O que é uma mulher trans? É uma pessoa muito inteligente, legal, querida. Ela é Isso eu observei aqui, a nossa audiência já viu isso. Não, porque cada pessoa trans é uma pessoa trans e a gente tem que lembrar da subjetividade que muito nos é tirada e muitas vezes a gente observa isso. Se fala de uma mulher trans, a gente acha que todas vão ser iguais. Se a gente fala de um homem trans, a gente acha que todos vão ser iguais. E não. Uma das nossas retomadas é pelo nosso direito à nossa subjetividade. Eu tenho a minha história, o jeito como esses dados que tu me pergunta ocorreram comigo, e em nada vai se assemelhar ou se equiparar como foi para a experiência de outra pessoa trans. Então, cada pessoa vai ter a sua vivência de como isso se deu. Vou compartilhar como esses dados ocorreram comigo. Marcy sempre existiu. Eu sempre me identifiquei enquanto Marcy. E, inclusive, na minha infância, minha mãe compreendia essa diferença, porque ela já tinha tido 2 outros filhos, uma menina e um menino, e a Marcy, ela percebia que era diferente. E ela curtia essa diferença. Quando ela ia, digamos, numa consulta médica que ela se arrumava e se maquiava, colocava brinco, dos filhos dela, eu era a única que ficava encantada, que queria olhar e queria mexer, que adorava brincar de boneca, coisas que não dizem nada sobre a identidade da pessoa, mas que ela compreendia aquela minha existência como sendo a minha característica. Aí o que acontece é todo o resto da família, que daí
Não é só esse núcleo pequeno, quando tem festas, quando tem algum aniversário de alguém, esta figura começa a... Opa, como é que aquilo que deveria ser um menino está se comportando como uma menina? Dona Gladys, o que você está fazendo com essa criança? Você está estragando essa criança. E aí vem toda uma família bombardeando ela, e aí ela entendendo, nossa, se é tanta gente falando que eu estou agindo errado, talvez eu esteja agindo errado, e aí ela começa a ter um outro processo de educação comigo, que é me levar para psicólogos para fazer o que eu gosto de chamar de se existia a cura gay, para mim era a cura trans, para ver se esses psicólogos conseguiam, nem era nomeado naquele momento, mas para entender que se eu nasci com um determinado sexo, e quando eu falo sexo, é o sexo biológico, é a fisiologia do meu corpo de determinada forma, logo a minha identidade de gênero deveria estar de alguma forma associada àquilo. Então, se eu, ao nascer, o médico olhou e disse, é um menino... E eu chorei até não poder mais quando ele falou isso. E ninguém entendeu. As enfermeiras não entenderam, o médico. Eu chorava, porque eu queria dizer, não é, tu errou. Mas houve esse momento que, por uma compreensão da constituição do meu corpo, atrela um gênero. E aí é a medicina, é a família, é a sociedade que vai dizer quem eu sou. A minha mãe até tentou entender isso de uma forma diferente, mas daí a própria sociedade toda olhou para ela e disse, que tipo de mãe é essa que tu tá sendo? E talvez até com um grande receio que eu fosse sofrer demais. Ela começa a puxar os freios, e eu entendendo tudo aquilo que estava acontecendo, quando me diziam, tu não pode brincar com boneca e tu tem que ir nessa psicóloga para entender que isso é errado, quando ela me oferecia diversos brinquedos e dizia, brinca com o que tu quer, eu pegava o carrinho e fazia a atriz. Brincava com aquilo até não poder mais para ela ver. Tá vendo? Não tem problema nenhum comigo. Eu conseguia, dentro da minha limitação pela minha idade, compreender o que estava se passando, e eu também ajudava a confirmar aquela expectativa das pessoas. Então eu não quero que ninguém mais me bata, que ninguém mais me xingue, que ninguém mais ria de mim, e eu vou fazer esse papel que vocês estão pedindo tanto para eu fazer. Aí, ainda um pouquinho antes da adolescência até a fase adulta, eu vivo isso que eu entendo enquanto uma pessoa muito doente, muito triste, muito sem saber o que era ser feliz, porque eu vivi durante muito tempo negociando a minha identidade para eu poder pertencer a alguns espaços. E isso é horrível. Assim, eu não consigo hoje ver fotos dessas épocas. Sim. Porque eu vejo uma pessoa doente. Eu vejo o quanto eu me negligenciei por essas constantes repetições. E aí, na fase adulta, estudando, pesquisando, aqui na graduação em dança, quando eu entrei para a graduação em dança, eu entendi que eu ia todos os trabalhos fazer para mim. Eu já trabalhava com arte há muito tempo, eu ia fazer para mim, para ser um momento para eu me reconectar comigo mesma. E é no momento que a própria educação me olha e eu olho para ela de volta, e aí eu consigo me enxergar de novo. Aquela minha identidade que sempre existiu e que durante todo esse período eu existia no banheiro trancada. Aí a Márcia podia existir, de noite, nas minhas relações que não podiam, nas minhas relações afetivas que sempre precisavam ser em segredo. Imagina que alguém vai saber que eu estou saindo com uma pessoa que se entende enquanto trans, mas socialmente ela ainda não contou para ninguém, mas então eu gosto de ti, mas não vamos contar isso para ninguém. Então, a Márcia sempre existiu. Então, o que eu gosto de chamar é o meu período que eu compartilhei socialmente minha transgeneridade. Então, eu não gosto do termo transição de gênero, porque parece que em algum dia eu acordei, virei uma folha e disse, pronto, agora eu sou uma mulher trans. Eu sempre fui.
A Márcia sempre existiu. O que eu tive que fazer em algum momento, e essa é a minha história, negociar essa minha identidade, porque era a forma que eu entendi que deveria ser, para depois retomar aquela minha identidade que tinha sido negada. Perfeito. Márcia, depois desse teu relato importante aqui nesse podcast, que mensagem tu deixa para a sociedade, para a população, para as pessoas? O que tu achas que é importante na colaboração, né, dessa luta tão importante, tão séria? De uma forma geral, eu diria que as pessoas busquem a sua felicidade sem machucar o outro. Se a tua felicidade está machucando o outro, tem alguma coisa muito errada nessa tua alegria perversa aí. Então, que as pessoas encontrem a sua felicidade da forma mais genuína, sem machucar o outro, sem prejudicar, sem julgar o outro. Eu acho que a gente vai dar saltos quânticos na evolução da nossa sociedade. Perfeito. Hudson, e você? Que mensagem deixa aí para nossa sociedade? Eu vou começar falando aquilo que o ministro de Direitos Humanos falou no início do ano, na sua primeira fala, né? Então, assim, nós existimos e somos importantes. Né? Eu acho que isso é importante. E isso eu vou dizer também porque possivelmente outros LGBTs vão nos ouvir, né? Então, sim, nós existimos e somos importantes. Eu acho que isso precisa ser dito porque eu, não sei a Márcia, mas, por exemplo, eu não tive referências, né? Quando criança, quando adolescente, não. Eu tinha algumas figuras de alguns gays caricatos que tinha na TV, né? Porque assim, sempre, os homens gays eram os poucos que tinham eram assim pintados, né? Então, e justamente como subalternos, como cidadãos de segunda categoria. Né? Então, é aquela bicha afeminada e que não há problema nenhum em ser uma bicha afeminada. O problema é quando todos os atores que fazem esse papel são assim pintados, né? São assim colocados, né? Então aqui é a fala de um homem gay, professor, mestre que agora está fazendo doutorado em educação, dizer, olha, nós somos importantes, nós existimos, e toda existência é válida, toda existência é importante, e para dizer que há vários caminhos, então para dizer que a gente não precisa mais se esconder, né? Os armários são feitos para as pessoas, para as roupas e não para as pessoas, né? A gente não precisa mais, né? E é isso que a nossa luta, eu acho que nós estamos aqui hoje, né, Márcia, justamente para dizer, olha, esse espaço também é nosso, né? Eu até fiz uma postagem, né, quando a gente chegou aqui na frente, colocar ocupar todos os espaços precisam ser ocupados também por nós. E é importante a gente fazer essa discussão. Eu sempre trago essas duas questões. Há 100 anos atrás, a gente poderia estar aqui conversando se as mulheres poderiam ou não votar. Há 150 anos atrás, se as pessoas pretas deveriam ou não continuar sendo escravizadas. A gente poderia estar conversando sobre isso. Exato. Então, quer dizer que todos os avanços que a gente foi conquistando socialmente foi porque a gente teve locais para discutir sobre isso, né? Com muitos embates, sim, com muitas contrariedades, mas os pequenos avanços foram assim se dando, né? E tomara, né, que daqui a pouco a gente não precise mais conversar sobre isso, porque a gente não tenha mais LGBTfobia, para que a gente não tenha mais discriminação e para que dentro da nossa comunidade as pessoas não sejam mais mortas simplesmente por existirem. Hudson Rossato, Márcia Vieira, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O tempo passou voando. Importantíssima essa participação de vocês aqui no podcast. Acho que contribuímos muito para um despertar aí da sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado e um grande abraço a todo mundo que está aí nos assistindo. Valeu. O X-Play Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhe no YouTube ou no Spotify e também as nossas novidades no Instagram. Um forte abraço e até a próxima.